Hoje eu vou ensinar para você como fazer um prato unindo duas técnicas diferentes. A modelagem manual, seja com cobrinha ou com extrusora, e o slip casting, que é o uso da barbotina. Bem-vindos ao canal! No grupo Ceramistas Sem Fronteiras, foi postado um vídeo de um Reels, esse aqui. A gente vê que a ceramista utiliza essas duas técnicas e gerou muita dúvida no grupo se o prato não ia rachar, onde que deveria ser apoiado para fazer a secagem, como que era feito esse trabalho. O fato é que eu faço peças com essa técnica e ensino no workshop que eu dou de slipwear e slip casting. Nesse workshop eu ensino a fazer esse tipo de peça aqui. Eu ensino a colorir as argilas, utilizar moldes de gesso para fazer as peças, o slip casting, mas já criando padrões e desenhos. Isso aqui não é esmalte, isso aqui é argila colorida, porcelana colorida, o slipwear. E eu ensino a fazer a técnica básica e depois vamos ampliar os horizontes e mostro algumas outras possibilidades de explorar a combinação dessas duas técnicas. Fazendo aplicações, fazendo placas, uma delas é como fazer um prato. E é isso que eu vou te mostrar aqui. Eu espero com isso conseguir dirimir as dúvidas que surgiram no grupo, que por mais que eu tenha explicado e escrito, é muito diferente. Quando a gente vê a demonstração, acompanha a explicação, vê o que acontece e no final a peça pronta. Espero que com esse vídeo eu consiga responder todas as questões e dúvidas que surgiram lá no grupo. Eu vou começar preparando a argila. Você pode utilizar uma barbotina que você já compra pronta, já vem totalmente equilibrada e ajustada, ou você pode fazer como eu, que eu utilizo os restos da argila que sobraram do torno e da modelagem manual. Normalmente esses restos ficam assim, num baldão, que eu vou colocando tudo aqui, e depois, se eu quero fazer uma barbotina, eu bato isso no liquidificador, deixo ela com a consistência cremosa e utilizo essa barbotina. Sempre começo pela água. Para a parte de baixo ficar líquida e movimentar mais fácil a hélice e bater melhor. E aí eu venho aqui no balde e vou acrescentando os restos de argila que estão assim, tá tudo misturado. Tem pedaço mais duro, pedaço mais mole. Eu estou usando a porcelana da Argila e Companhia, mas você pode usar qualquer tipo de argila. Eu já utilizei a barbotina de baixa temperatura da Oxide, já usei as argilas do Farias, do Sr. Pascoal, a Chiro, todas dão certo. Depois de bater bem pouquinho, eu dou uma mexidinha e sinto a consistência dela. Você pode ver que no início eu não coloquei muito argila, eu deixei um pouquinho mais da metade do copo. Por quê? Porque eu quero sentir a consistência, é importante no começo ela tá bem líquida para ela dissolver bem. Eu vou bater bastante para dissolver esse caroço e depois eu vou acrescentando essa que tá aqui dentro do balde, que tá um pouquinho mais dura, tá?
Vou dar uma olhadinha nela, que eu gosto que a consistência fica como se fosse um iogurte de colher. Não é um iogurte grego, é um iogurte de colher, assim, não tão líquido, não tão fluido quanto o iogurte de bebê. Um pouquinho mais consistente. Ainda tá um pouco fluida, eu vou colocar mais argila. Repara que eu sempre coloco argila quando o liquidificador está em movimento, porque assim ela empelota menos. Coloco a barbotina que eu bati dentro de um pote de sorvete e eu sempre passo pela peneira para ter certeza que não ficou nenhum grãozinho. Se por acaso ficar muito grãozinho, não é para ficar apertando, porque esses grãozinhos eles dão defeito depois na hora que você vai fazer a peça. Aqui, ó. Essa consistência é um iogurte de colher mesmo, não é tão fluida quanto o iogurte de bebê. Tudo isso aqui que eu utilizei, eu coloco água. Eu sei que não tem uma relação direta com como fazer o prato, mas eu faço questão de falar porque a gente reaproveita muito material. Eu deixo ele de molho aqui. Dou uma esfregada nos materiais com esponja, aqui dentro do liquidificador mesmo. Essa esponja tá sem sabão, tá? Importante, ó. Com a própria esponja eu vou limpando todo o liquidificador. E isso aqui é uma água que não é suja, é uma água cheia de resto de argila. E essa água volta para o balde da reciclagem. E assim, eu praticamente não coloco nada de argila dentro da minha pia. Além, é claro, de ajudar a natureza. Usar menos argila, reaproveitar, reciclar e não desperdiçar. Bom, agora que a minha argila já está batida e está com essa consistência aqui, eu vou acertar a viscosidade dela. A viscosidade é a capacidade que uma matéria tem de se movimentar. Se ela está muito fluida, ela se movimenta muito rápido, como a água. Aqui, ela vai se movimentar muito lentamente. Eu quero que essa barbotina, ela fique um pouquinho mais fluida para a hora que eu entornar o molde de gesso, ou para a hora que eu utilizar isso, ela escorre com mais facilidade para não deixar aquelas marcas dentro do molde de gesso. Não ficar a marca na peça cerâmica para não me dar trabalho de acabamento depois. Mas eu não quero fazer esse ajuste para deixar ela mais fluida com água. Por quê? Se eu coloco muita água, a hora que a peça começar a secar, essa água vai evaporar e no lugar da água vão ficar buraquinhos, ou seja, essa peça fica um pouco mais frágil, com a maior tendência a torções, principalmente no momento em que a argila sinterizar, que é isso que eu quero, que a argila fique no ponto máximo da sua dureza, só que esses buraquinhos, a argila, a hora que começa a derreter, a fundir, ela pode se movimentar e de uma forma desagradável para o resultado final da peça. Então eu vou tentar controlar essa fluidez através de aditivos. Nós utilizamos aditivos à base de sódio. Como eles funcionam? Você vai ouvir muito, eles são defloculantes. O que significa isso? Significa que as partículas da argila, elas têm uma atração elétrica entre elas. Esses aditivos que a gente coloca à base de sódio, eles quebram essa atração, fazendo o quê? Quando ele quebra a atração, fazendo com que ela fique mais fluida, porque as partículas não estão interligadas. Ao contrário, quando nós utilizamos aditivos à base de sódio, ele promove a ruptura das ligações químicas das partículas da argila. Ele, na verdade, faz a troca dos cátions ambivalentes e, com isso, resulta na diminuição da viscosidade. Então, não é através
do acréscimo de água e mudança da solução. Isso é bom pra gente por quê? Porque ao mesmo tempo que você tem uma barbotina menos viscosa, mais fluida, você não tem uma quantidade exagerada de água, o que resulta lá no final numa peça mais resistente mecanicamente, porque ela vai ter uma quantidade maior de argila, de matéria sólida. Tem só um porém. A gente aqui no Brasil usa muito silicato de sódio, e o silicato de sódio, ele tem um cuidado especial que você tem que ter, porque você não pode adicionar uma quantidade exagerada, porque senão o efeito dele vai ser reverso. O que significa isso? Ao invés de fluidificar a solução, ele vai deixar ela mais viscosa. Então você tem que usar o silicato de sódio com muita parcimônia. Segundo, porém, o silicato de sódio ele funciona muito bem para todos os tipos de grès, de argila, mas para a porcelana ele tem um efeito colateral. Por quê? A porcelana ela tem uma característica de tixotropia. O nome é feio, mas é uma coisa que você conhece super bem. O mel da abelha. Quando está frio, ele endurece. Quando você esquenta, ele fluidifica. Você não acrescenta água para ele fluidificar. O mel é um tixotrópico, exatamente como a porcelana. O que vai acontecer? Quando a gente usa silicato de sódio para liquefazer a porcelana, se você deixá-la em repouso por algumas horas, você vai pegar o pote e ele vai estar parecendo um gel. Não precisa acrescentar mais nada, é só mexer e movimentar, que através do movimento você vai liquefazer novamente. Isso vale como um aviso muito grande. Não acrescenta muito silicato de sódio. Depois que você exagerou na quantidade, é muito mais difícil você reverter. Então, se você está preparando a sua barbotina, você coloca somente uma vez silicato de sódio. Para o meu controle, eu preparo a barbotina, coloco uma vez e nas vezes seguintes eu nunca mais acrescento silicato, para não ter esse problema. Se você compra a barbotina pronta, não é necessário acrescentar nada, ela já vem totalmente regulada. Ela já vem com barbotina lá do produtor. Você não precisa colocar mais nada. Você mexe ou aí sim vai ter que colocar somente água, para não ter risco de desandar a sua barbotina, ok? O meu ateliê é todo guardado em potes de sorvete. Eu guardo esmaltes, eu guardo barbotina, tem 2 litros aqui. E eu já vi que fiz os testes. Para um pote de sorvete como esse, eu utilizo 6 gotas de solução de silicato. Solução, não é silicato puro. Eu coloco 200 ml de água e 1 colher de café de silicato de sódio. Ponho nessa garrafinha e utilizo dessa garrafinha 6 gotinhas para 2 litros da minha barbotina. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Misturo bem e espero uma meia hora mais ou menos para ela ficar no ponto para eu começar a trabalhar. Essa proporção de 6 gotas de solução dá certo para essa argila, para as minhas condições, para a espessura da peça que eu faço. Te aconselho a fazer testes. Começa com pouco, com 3 gotinhas, vai aumentando devagarzinho. Mas nunca o resultado é imediato. Sempre espera uma meia horinha para você sentir realmente como ficou a sua barbotina. Enquanto a barbotina vai fluidificando aqui, eu vou pegar uma placa de gesso. Não adianta ser drywall, não adianta ser madeira, não adianta ser peça de biscoito. É gesso, porque o gesso ele absorve muito bem a umidade. Pode ser qualquer placa de gesso, no caso aqui eu estou usando uma redonda porque já vai me facilitar. Pego a massa de porcelana em forma de massa, lembrando que eu estou usando aqui a massa da Argila e Companhia. Eu vou fazer uma cobrinha na mão, mas se você quiser fazer na extrusora, como no vídeo, tudo bem, up to you.
Eu vou fazer na mão para mostrar que é uma coisa bem simples, porque a única função aqui da cobrinha vai ser conter a barbotina que eu vou colocar no molde de gesso para ele não escorrer. Além da cobrinha servir para conter a barbotina, ela também vai me ajudar a ter uma noção da espessura da barbotina que eu vou colocar aqui. No meu caso, a cobrinha que eu fiz aqui está com 1,5 cm. Eu vou posicionar, grudo aqui as duas, elas são com uma consistência bem plástica, só vou grudar aqui. E agora eu vou posicionar e vou puxando a argila para baixo, para que ela se fixe na base de gesso. Na sequência, eu venho com a barbotina, que já tá bem mais fluida, e despejo. E ajusto aqui. Um detalhe importante que não dá pra gente ver muito bem no vídeo do Reels é o seguinte: a barbotina, ela tá com uma quantidade muito maior de água do que a massa. Ela vai secar e ela vai perder a espessura. Então agora parece que ela tá na mesma altura, um pouquinho mais baixo do que a borda, mas depois o que vai acontecer? Ela vai ficar bem mais baixa do que a borda. E, em teoria, o prato já foi modelado. Agora, a gente tem que aguardar a argila endurecer para a gente passar para a próxima etapa, que é uma etapa muito importante de compactação que não aparece no vídeo do Reels. Mas, você sabe que eu sempre gosto de dar umas ideias novas. Você pode também colorir a argila que você está usando. Eu prefiro colorir a mesma base, porque as retrações são próximas, são iguais, porque você tem uma movimentação, tanto em termos de velocidade quanto de quantidade de retração igual, o que evita trincas e craquelados e torções. Mas existem algumas maneiras da gente misturar outras argilas. Só que eu gostaria de fazer essa menção aqui para você entender que há sim possibilidades de fazer isso de forma colorida, como eu ensino no workshop. Mas o objetivo aqui dessa aula é realmente ensinar os pontos básicos e chaves que você tem que prestar atenção para a peça não trincar, como foi perguntado lá no grupo. Então é isso que eu quero focar, para que você entenda o que você precisa fazer. Para não te deixar no vácuo, se você tem intenção de colorir, o que a gente pode fazer? Você pode usar a mesma argila já colorida, como no caso aqui a porcelana, o Eduardo Apolar, o dono da Argila Companhia, ele fez algumas porcelanas coloridas, que eu até dei a demonstração no último Contaf de 2024, agora, em agosto. Então ele fez porcelana azul, vermelha, amarela, verde, preta, com uma intensidade de cor bem forte. Ou você pode usar essa mesma barbotina que a gente bateu e acrescentar corante cerâmico, não é corante alimentício, corante têxtil, nada disso, corante cerâmico, ele é um pozinho, tá? E você tem que garantir que esse corante que você está usando, ele vai aguentar a temperatura que você vai queimar. Como eu estou aqui trabalhando com uma porcelana de 1220, mas eu queimo ela em 1240, eu preciso garantir que esse corante aguente os 1240, porque senão ele vai sumir e não vai deixar a cor. Antes que você me pergunte, posso usar óxido? Pode também. Eu não gosto de ficar falando muito sobre óxido, porque o fato é que o óxido, os óxidos cromóforos, que são esses que dão cores, além da característica da cor, ele tem outras funções também, vamos dizer assim,
E você precisa ter um pouquinho de noção e de conhecimento de formulação de esmalte, conhecer as matérias-primas, para saber essas outras características do óxido, porque ele pode até mudar o ponto de temperatura de fusão da sua massa. Por exemplo, se você coloca uma quantidade excessiva de óxido de ferro, ele pode baixar a temperatura de fusão, porque é um fundente muito poderoso. E aí, cada óxido tem as suas características, então para usar óxido seria interessante que você estudasse essas características para não ter surpresas desagradáveis depois que você for tirar a peça do forno. Então aqui no meu caso eu vou colorir com os corantes coral e rosa. Esse rosa é da Coloróbia, esse é da Rise, mas você encontra também na Arte Brasil, na Ceramix, na Casa do Ceramista, na Oxide, na Lucilene da LB Colors. Então, qualquer fornecedor de insumo, de material cerâmico, tem corante para vender. E aí eu vou colorir e eu vou utilizar só para mostrar também umas brincadeiras que a gente pode fazer para deixar a peça mais interessante. Então, eu começo colocando um pouquinho só de água para diluir o corante. O corante numa quantidade máxima de 10% em relação à quantidade de argila que eu vou colorir, porque mais do que isso eu só vou estar desperdiçando corante, não vou estar conseguindo nenhum efeito mais especial. E vou bater isso com a argila. Eu gosto de bater no mixer, que dá uma agilizada na produção. Se você quiser, você também pode utilizar um almofariz, que é aquele, que é isso aqui. Você pode macerar o corante antes e depois ir misturando a argila aqui. Eu sou um pouquinho mais prática e eu vou fazer agora no mixer. Se tiver muito líquido, você acrescenta um pouquinho mais de barbotina. Eu vou colocar essa barbotina rosa nessas bisnagas que eu gosto muito de trabalhar com elas. É uma bisnaga, essa aqui de tintura de cabelo, mas você pode usar qualquer tipo de bisnaga com a ponta mais ou menos fina. Eu vou identificar também qual é a cor que tem dentro, porque às vezes quando a argila tá crua assim, a gente não consegue identificar. A mesma coisa eu vou fazer com o coral. Se você quer trabalhar com cores, enquanto a argila ainda estiver assim, úmida, você pode acrescentar as cores. Aí tem várias maneiras de acrescentar, eu vou mostrar para você uma delas. Eu vou usar a porcelana rosa e a coral que eu preparei, e vou usar a porcelana vermelho original, que é a que o Apollário fez. Então, eu vou colocando aleatoriamente, tá? Aqui não tem regra, há várias maneiras de fazer essa brincadeira, entre aspas, com a porcelana colorida, com a argila colorida. E, na verdade, esse trabalho de fazer desenhos e padrões com argila colorida é propriamente dito o slip casting, que antigamente na
Holanda, na Inglaterra, eles faziam muito isso com engobes coloridos para adornar os pisos, os revestimentos, e faziam brasões. Na Holanda é muito comum, na Alemanha também, o laranja, vermelho e amarelo. Bom, então aí eu coloquei as argilas coloridas e agora a gente pode brincar, fazer desenhos, da maneira que você quiser. Bom, assim ficou. Como a argila embaixo ela estava mole, ao colocar a barbotina em cima também mole, ela se misturou bastante. Se você quiser, você pode deixar ela endurecer um pouco mais e fazer desenhos mais marcados, figurativos. Agora, eu gostaria que você reparasse que o meio ele já está bem mais baixo do que estava no início. Sob esse ângulo a gente consegue ver melhor, tá aqui. E nós precisamos esperar isso secar para poder passar para a próxima fase, que seria a compactação. Pronto. Agora que a argila secou, ó, eu coloco o dedo e não gruda mais, ela tá seca. Eu vou compactar aqui com uma borrachinha mais firme ou um cartão. Se eu tivesse um prato de uma cor só, era só passar a borrachinha aqui com força, beleza. Mas como eu tenho um padrão aqui que eu quero preservar, porque eu usei argila colorida, eu vou colocar esse filme plástico, que infelizmente ainda não consegui um substituto para ele de um material biodegradável. Porque eu coloco ele aqui, ele tem uma certa elasticidade, então ele expande junto com a argila. Aí eu coloco assim, e com o cartão deitado, eu vou pressionando, compactando essa argila. Lembrando que eu tô usando esse filme única e exclusivamente, porque eu usei argila colorida. E como eu não quero borrar o desenho, borrar esse marmorizado que ficou embaixo, eu vou utilizar o plástico. Quando eu tiver compactado bem, eu aproveito a própria curvatura do cartão para vir aqui na lateral e já dando o acabamento. E aí você pode fazer o formato que você quiser. No caso do vídeo lá, ela deixou essa borda bem grossa, mais assim, né? E a parte de baixo do fundo do prato, reta. Eu, na verdade, eu nem quero essa borda assim grossa, então eu vou apertar a borda e vou deixá-la fina, porque no meu caso, para combinar com as peças que eu já tenho, do conjunto que eu já tenho, eu vou querer deixá-la bem fininha para fazer o conjunto. As outras peças já são finas, inclusive com filete de ouro na borda. Então eu vou apertar, tá? Única e exclusivamente por causa do modelo, que aqui você pode fazer o formato que você quiser. Pronto, compactei. Agora eu vou tirar a argila do molde de gesso. Esse é um conjunto pronto que eu tenho, de porcelana. Esse eu passei um perolizado, né, um lustre, pérola, uns filetes de ouro. Aqui eu utilizei um esmalte pitaia da Gaia. Fiz uma brincadeira aqui com a porcelana, coloquei um material para dar umas pintinhas. E a ideia seria colocar o prato que eu tô fazendo agora com as tonalidades vermelho, rosas e branco para ficar aqui embaixo grande. Eu vou colocar um disco de madeira, vou virar o molde sobre o disco e gentilmente eu vou retirar o molde. Se eu perceber que a argila tá grudada, eu devolvo o molde, mas em nenhum momento eu envergo a argila. Olha, ela tá soltando aqui
Mudei inclusive a posição da câmera para você ver, ó, se eu puxo, ó, ela tá descolando. Então eu vou puxando gentilmente, rodando, e eu vou puxando o molde. Se eu sentir que há uma resistência, que ela tá colada, eu simplesmente volto o molde, mas a argila o tempo inteiro tá apoiada na placa. Ó. Pronto, soltou o molde. Aqui. Agora que eu soltei o molde, eu vou manter o plástico do outro lado por conta do desenho. Eu vou colocar guias de 5 milímetros para eu igualar essas bordas, tá? Vou colocar um tecido para o rolo não grudar na argila, não correr risco nenhum de grudar. E agora eu vou abrir como se eu estivesse abrindo uma placa normalmente. Essa placa de argila agora tem que secar no formato que você quiser. Se você quiser colocar em cima de um drywall, em cima do próprio molde de gesso, da placa de gesso que você usou, pode ser. No meu caso aqui, eu vou usar um biscoito cerâmico, um prato que eu mesma faço, inclusive vendo os biscoitos cerâmicos, para que essa peça seque no formato desse prato. Então, eu vou virar sobre o biscoito. Vou acomodar ainda sem tirar o plástico. Depois que ela tá bem acomodada, eu vou colocar ela em cima de um torno para novamente compactar. É por isso que eu não tirei o plástico ainda. Agora já no novo formato, para ela ir pegando as curvas. E essas duas compactações, esses dois momentos, ele me ajuda a ter pelo menos um pouquinho mais de certeza que esse prato não vai empenar. Eu não tenho como garantir se a pessoa do vídeo faz ou não essa compactação. E também não tenho como garantir que se você não fizer essa compactação, o prato vai empenar. Eu já fiz peças pequenas, só fazendo a parte do sleeping, assim, reto, em cima do molde de gesso, e depois trabalhando ela, sem compactar tanto, funcionou. Mas esse caso específico, por se tratar de um prato, a compactação, ela com certeza ajuda bastante a diminuir a possibilidade do prato empenar e de rachar o fundo. Agora que eu compactei bem, eu vou afinar um pouco as bordas. Então, eu tô fazendo agora só na borda, tá? E vou tirar o plástico. Essas bolinhas aqui, olha, elas são normais porque a argila estava um pouquinho úmida embaixo da superfície. A hora que eu coloquei o plástico, ele grudou. Na hora que eu fui puxar, ele puxou a parte mais superficial. Acontece, não tem problema nenhum. Depois a gente consegue tirar isso num ponto mais avançado. E daí, nesse tipo de trabalho, eu gosto de eliminar a borda. Uns 2 a 3 milímetros mais ou menos eu corto, porque como a gente esticou bastante, seja na hora do rolo, na hora da compactação, ele dá essas pequenas fissuras aqui. E essas fissuras, com a secagem, elas podem abrir e rachar o prato. Então, para evitar que isso aconteça, eu vou cortar. E eu tô cortando a borda toda ondulada, assim, toda irregular, de propósito, porque ela vai combinar
com a pecinha branca que tá aqui em cima, na composição que eu vou fazer. A peça branca, ela é irregular e a cor-de-rosa, ela é totalmente simétrica. Então, eu vou deixar a parte de baixo irregular, imaginando que ela vai ficar irregular, totalmente circular e irregular novamente. Agora, eu vou compactar as bordas. Não só para deixar com um aspecto arredondado, mas também para dar uma compactação nessas bordas por conta de fissuras. E vou deixar secar para entrar em ponto de couro avançado ou em ponto de osso para fazer o próximo estágio do acabamento. Agora a peça já entrou em ponto de couro avançado, quase ponto de osso. Eu vou utilizar uma palha de aço, que a gente por metonímia acaba chamando de bombril mesmo, né? Tá aqui. Utiliza máscara, porque esse pozinho que vai soltar é bem perigoso. E eu tenho um pouco de aflição de pôr uma palha de aço no bombril, então eu acabo usando luva também. Lembrando que essa peça tá muito frágil agora, não pode fazer força de jeito nenhum, você vai suavemente esfregar o bombril e ele vai tirar todas essas rugas aqui e essas bolinhas superficiais que ficaram. Esse tipo de acabamento, ele é bom para coisas superficiais e ele só funciona se a peça tá bem seca. Se ela tiver um pouco úmida, ele não deixa essa superfície assim limpa, ele acaba riscando. Agora eu vou fazer suavemente, como eu brinco com os alunos, não é para arear a panela, tá? É só para dar uma esfregadinha para ir saindo essas marcas. Com um pincel seco e bem macio eu dou uma limpada para ver se ficou ainda alguma marca para tirar. E depois eu vou virar e fazer o mesmo procedimento atrás do prato. Lembrando que esse pozinho que eu tô retirando aqui, a gente pode guardar para fazer um engobe reativo, porque os pedacinhos de bombril, eles vão virar pontinhos escuros ou, dependendo da temperatura e do tipo de queima, pontinhos luminosos. Então, eu acabo utilizando isso daqui, eu não jogo fora. Esse prato tá tão fininho, ele secou, tá em ponto de osso e eu já deixei ele secando em cima da prateleira que vai pro forno para não ficar manuseando muito, tá? Agora aí eu tô passando um esmalte transparente incolor que eu mesma preparo, que eu mesma formulo, e vou levar ele para queimar, monoqueima, no forno elétrico, 1240 graus. E aqui está o resultado do prato já queimado. De um lado totalmente branco, do outro lado ele tá com esse trabalho do marmorizado, que eu adorei o resultado. Você pode ver esses veios aqui bem vermelhos, é a porcelana que o Apolário vende já vermelha. E esses outros tons aqui, olha, o coral, aqui, que parece um puxado para o salmão, e o rosáceo. Esse tom sobre tom assim, eu acho muito bonito, ficou bem delicado. Gostou? Pois é, eu achei interessante. E aí, quando eu fui fazer essa montagem do prato e colocar as outras pecinhas junto, eu achei que estava faltando alguma coisa e uma conversa entre as peças. Então,
eu pensei em duas possibilidades. Essas florzinhas aí, e também eu pensei em passar um overglaze e dar uma suavizada no contraste, para que no conjunto ele fique melhor. A hora que colocar assim, ele fica um conjunto com tons assim um pouco mais suaves. Então achei assim que com o overglaze ele fica muito mais suave. E também quem gosta de mais rococó tem a possibilidade de fazer as florzinhas e colar aqui na lateral e fica muito fofo, como você pode ver na foto. E eu fiz várias florzinhas e folhinhas. Mas essa segunda parte do overglaze e das florzinhas vai ficar para a próxima semana, senão você vai cansar de me escutar aqui. Então esse vídeo, para quem quiser e se interessou, vai ter uma segunda parte. Boa semana!